E aí pessoal, beleza? Fagner Freire da King Cursos RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas de como manusear a ferramenta DZKJ. Essa ferramenta é simples de ser utilizada, porém percebo que alguns têm dúvida quanto à operação dessa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que auxilia bastante nós técnicos na hora da manutenção. Nessa ferramenta você vai encontrar o esquema elétrico, vai encontrar o board view e vai encontrar o bitmap da board, perfeito? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um esquema de um Samsung, né? Samsung A50. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é saber o modelo técnico do aparelho. Vamos supor que eu tenho um aparelho Samsung A50. A50, modelo comercial. A505 é um modelo técnico. Então, quando eu abro a DZKJ, ele cai nessa skin aqui, principal. Perfeito? Ele cai nessa skin principal e eu tenho as pastas e dentro dessas pastas eu tenho subpastas. No caso, essa pasta principal, eu tenho o fabricante do aparelho. Perfeito? Então percebam que na realidade eu tenho aqui, ó, tanto Android quanto o iPhone, para que vocês possam estar navegando nessas opções. Perfeito? Então nesse caso aqui, eu tenho iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo e assim por diante. Eu vou abrir aqui a pasta Samsung e nesse caso aqui o que vai acontecer? Eu quero o Samsung A50, perfeito? Que é um modelo técnico A50. Eu vou então pesquisar o modelo A50 é um modelo comercial, perdão, e A50 é um modelo técnico. Nos Samsungs, geralmente está na board, né? Esse modelo técnico SM-A50, A505 no caso, que é o nosso A50. Então, nesse caso aqui, ó, eu já vou vir aqui em Samsung A série, vou abrir essa pasta aqui e vai ter vários modelos da linha A. Eu, já de posse do meu modelo técnico, vou vir aqui diretamente no SM A505, né? Então percebam aqui que eu tenho aqui o SM A505. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 PDFs do A505. Esse aqui é o A505F. Eu tenho Service Schematic, que é o esquema elétrico. Aqui eu tenho o A505F Troubleshoot Full. Me diz que eu tenho o Troubleshoot completo. Perfeito? E aqui eu também tenho um Troubleshoot. Aqui também eu tenho um Troubleshoot, porém aqui é o do A505U e aqui é do A505N. Perfeito? Aqui eu tenho o A505 YN Troubleshoot também. O que me interessa nesse primeiro momento é o Charmatic, é o esquema elétrico. Então eu vou vir aqui, ó, no modelo, vou selecionar o modelo e vou dar 2 cliques aqui, tá vendo? Dou 2 cliques, aguardo baixar o PDF, dou 2 cliques, ele já começa a carregar aqui. Lembrando que esse software necessita de uma boa conexão com a internet, perfeito? Então, toda vez que vocês clicam aqui em algum esquema ou alguma pasta, subpasta, para abrir algum esquema, manual de serviço, bitmap, isso fica alocado em um servidor. Então, toda vez que vocês clicam, se eu for clicar em outro qualquer aqui, ó, ele começa a fazer download e abre na outra página aqui. Perfeito? Então, nesse caso aqui, nós temos o exemplo de um A505F. Percebam que ele está na revisão 4. Eu não vou me atentar à leitura e interpretação de esquemas elétricos, perfeito? Esse vídeo é somente para mostrar a operacionalidade da ferramenta DZKJ, ok? Posteriormente, gravarei outros vídeos ensinando aos senhores e as senhoras também, obviamente, que hoje em dia tem muitas meninas na bancada, a ler e interpretar esquemas elétricos, ok? Esse vídeo de hoje está
direcionado à operacionalidade da ferramenta DZKJ. Lembrando que quem quiser adquirir essa ferramenta, representante oficial aqui no Brasil, Leandro Kennedy, vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então aqui, ó, eu tenho nesse sheet aqui, ele me diz que eu tenho 58 páginas, ok? 58 páginas. Então, se eu for para a última página, eu vou ter, obviamente, 58 de 58, que no caso é o total de pages desse PDF que foi baixado. Aqui eu tenho um exemplo do board view. O board view é o desenho da placa, ok? É onde eu encontro a posição dos componentes, beleza? Então aqui eu tenho o board view, certo? E aqui eu tenho o esquema elétrico, perfeito? Esse esquema aqui é full, ó, porque tem várias versões de A50, tá? Então aqui, se vocês forem ver, ó, eu tenho o A505YN e lá no início eu tenho o A505FM Rev 4, que é revisão 4, perfeito? Então nesse caso aqui eu já abri o meu Shermatic do A505, do meu A50, e nesse caso aqui o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho nesse PDF, eu tenho tanto o esquema elétrico, como eu também tenho o board view. Isso, numa manutenção, me ajuda bastante. Perfeito? Então, vamos verificar quais as funções eu tenho aqui, quais as funções eu vou precisar. Então, aqui eu tenho o setinha de mais e menos, né, que é o zoom. Ó. Se eu clicar no mais, ele dá zoom, e se eu clico no menos, diminui aqui. Perfeito? Aqui eu dei um zoom. Se eu clicar aqui, ó, pum, ele volta para... Ele renderiza essa page aqui que eu maximizei, ele renderiza para que eu possa ver ela toda no monitor aqui. Eu vejo a page, né? Então, nesse caso, eu estou na page 58, na página 58, né? Então, ele volta aqui para que eu possa ver a imagem por completo, ok? Então, aqui, ó, eu tenho, voltando, né? Dando uma maximizada, aqui eu volto para o tamanho normal e aqui eu volto para o tamanho no qual se encontrava anteriormente. Perfeito? Se eu quiser avançar as pages aqui, eu posso avançar, ou se eu quiser digitar aqui a page, um exemplo, page 15, dou Enter, vai cair na page 15 aqui. Perfeito? Então, ela é bem simples de estar utilizando. Perfeito? Aqui eu tenho outras funções de rotação de páginas. Isso daqui, de repente, é interessante nós utilizarmos na board view, né? Então, rotaciono para a esquerda e para a direita a minha página aqui, o meu PDF. Perfeito? Aqui, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Um suporte de documentos. A gente quase não utiliza isso. Perfeito? Para que eu possa abrir algum documento, para que eu possa trabalhar com o esquema que eu estou analisando no momento. Perfeito? Então, percebam que a operação é bem simples. Aqui, eu tenho o quê? Um case sensitive. Por quê? Veja bem, eu tenho algumas... por exemplo, aqui eu tenho uma nomenclatura de uma malha, e se eu botar aqui case sensitive, isso daqui é para que a minha pesquisa seja fiel ao que realmente eu estou pesquisando. Um exemplo, vou dar 2 cliques nessa malha aqui. Quando eu dou 2 cliques em o nome de uma malha, ou eu dou 2 cliques aqui em algum componente, tá vendo? Já cai no meu find de pesquisa, perfeito? Então aqui, ó, eu vou pesquisar, se eu boto find next ou find proview, eu faço uma pesquisa aonde tem essa nomenclatura aqui, certo? Então, aqui no caso, eu tenho R de resistor 6000. Eu tenho um resistor que está na posição 6000. Então, se eu for pesquisando, ele vai me dizendo sempre aonde tem essa nomenclatura, né? Se eu tiver com case sensitive aqui ou não, não vai importar para mim. Ele vai pesquisar. Agora, quando eu quero fielmente achar uma sigla, eu tenho que pôr o case sensitive aqui. Nesse caso, nós não utilizamos quase esse case sensitive, tá? Esse case sensitive. Nós não utilizamos
isso daí, né? Mas é de suma importância para que vocês possam entender o seguinte, ó. Por exemplo, eu cliquei em Power aqui. Se eu não selecionar o Mate Case, o que, que vai acontecer? Aonde tiver escrito Power, ele vai para eu pesquisar. É bom e é ruim, tá vendo? Então, olha lá. Eu tenho, olha lá, Power escrito em várias pages, tá? Olha lá, em várias pages eu tenho Power escrito. Então, se eu ponho aqui, por exemplo, ó, Case Sensitive, ó, ele já não fica rodando vazio. Ele vai para o case de origem, perfeito? Ele vai pesquisar aquele case de origem, ou seja, se eu selecionar uma malha por completo, uma sigla de uma malha por completo, ele só vai pesquisar aquela página. Aí sim, se você sabe o que você está pesquisando, você vem aqui e ativa essa opção Meet Case. Perfeito? Isso é bom para que você não perca tempo numa análise. Então, com o tempo, você vai pegando intimidade com a ferramenta e você vai progredindo. Perfeito? Nesse caso aqui, o que acontece? Acontece que é simples, é somente isso. Perfeito? Para essa aba aqui de Sharmatic PDF, é somente isso. Você não tem muito o que fazer. Essas opções são poucas. Perfeito? Então, essa ferramenta é uma ferramenta eficiente e de simples operação. Perfeito? Agora, eu tenho o esquema do aparelho A50, que é o A505, e também tenho o board view. Perfeito? Agora, vamos supor, eu tenho aqui um circuito integrado, beleza? O U5000, né? Eu sei que esse daqui é um Power Mend, vou dar 2 cliques nessa posição dele aqui, né? O sigla de circuito integrado, 5000 é a posição, caiu no meu feed de pesquisa, eu vou fazer um next, vou dar um feed next, vou pesquisar para frente ou para trás, e ele vai vir para essa page aqui, e aqui eu tenho PMIC principal, main PMIC, perfeito? Então percebam que eu tenho o Power Mange aqui, e o que, que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho aqui, vou pegar um componente qualquer, tá? Eu vou pegar esse R5054. Esse R5054, se eu for seguir aqui, ó, ele está aonde? No pad H5 desse circuito integrado, que é o U5000. Só que, vamos supor que lá na placa, na hora de eu remover o componente, eu perdi um pad. Né? Eu não sei se o pad ele tem comunicação ou não. Por exemplo, aqui eu tenho vários que têm comunicação. E aqui eu também tenho esse exemplo do C10, esse pad C10, que é EMMC, underline N de enable. Percebam que ele está ligado a nada, ou seja, esse pad aqui é um pad NC, não conectado. Se na remoção do circuito integrado U5000 eu perder esse pad C10, para mim não surtiria efeito algum, perfeito? Porque ele é NC, ele é não conectado. Nesse modelo, nessa versão, ele não está conectado a nada. Mas como eu faço para que eu possa ter certeza que realmente esse pad é NC? Então, eu vou vir aqui nessa aba, Pads Layout, perfeito? Eu vou vir aqui em Pad Layout, e aí o que, que vai acontecer? Eu vou verificar se eu tenho o bitmap, que é o board view vetorizado desse modelo. Percebam que eu tenho menos modelo. Eu não tenho todos aqueles modelos que eu tenho esquema, nem todos vão estar aqui. Vamos verificar se nesse caso eu tenho o meu bitmap. No meu bitmap, o bitmap no caso, né, do A50. Então vamos ver aqui no A505 se nós temos o A505, A520, A515, A505U, A505F e ainda está com o modelo aqui A50. Seleciono, dou 2 cliques e aguardo ele efetuar o download. Tá ok? Então, aguardo efetuar o download para que ele abra essa imagem para a gente. Aqui é a setinha que eu fecho essa aba lateral esquerda, então eu vou fechar aqui para que eu possa ter uma visão mais ampla. E aqui nesse caso, eu tenho um exemplo, né,
do nosso C10. O que eu acho interessante da DZKJ é justamente isso, ó. Você pegar e, à medida que você vai abrindo esquemas, board view, vai efetuando algum tipo de pesquisa, quer ver? Eu vou setar aqui o C10, ó. Setei o C10, já vai ficar aqui no meu feed de pesquisa. Em outras ferramentas, essa pesquisa some, perfeito? Então, isso eu acho bem prático na DZKJ. Vocês podem não achar isso interessante agora no momento, mas futuramente vocês vão ver que numa dinâmica de análise, a pesquisa que você está fazendo naquele momento te ajuda bastante quando ela fica aqui em cima, perfeito? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu bitmap, que é o meu layout vetorizado, e eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui no U5000. O U5000 é aqui, perfeito? Vamos verificar se ele está completinho. Então, ó, vou maximizar, vou maximizar, vou maximizar, e quando eu maximizo, até determinado ponto, eu vou estar lá, ó, vendo o pad, né? E vou estar vendo qual também a sigla, qual é a função desse pad. Então eu quero C10 e eu vou dizer para vocês aqui o seguinte, ó, antes disso, tudo que está em azul, por padrão, ó, azul, 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 tudo que está em azul é NC, não está conectado a nada. Então, de cara, se vocês levantam um circuito integrado, nesse exemplo aqui, um Power Mange do A50 ou U5000, e, por exemplo, sai esse pad aqui, esse pad não surte efeito, você não precisa refazer, porque esse pad aqui ele é NC, não conectado. Agora, se você perder qualquer pad verde, deverá fazer a reconstrução desse pad. Aí é que entra a importância dessa função bitmap, ok? Eu vou pesquisar aqui o C10, que é o nosso pad, ó, lá em questão, ó, C10 ele é NC, não conectado. Então, nesse caso, se nós perdêssemos esse pad numa extração desse componente, não precisaria eu estar reconstruindo esse pad, perfeito? Então, nesse caso aqui, vamos um exemplo. Vamos pegar um pad aqui, A8, por exemplo. Esse pad, vou dar um clique nele. Vamos supor que eu perdi esse pad, ok? E eu não sei de onde esse pad vem, para onde ele vai, enfim. Eu, com essa função, eu vou clicar em cima do pad que eu perdi e verificar que aonde ele tem ligação, qual a ligação mais próxima. E nesse caso aqui, quando eu clico num pad, olha lá, ele fica em vermelho, ou seja, quando eu clico, tudo que está em vermelho está interligado, perfeito? E aí, nesse caso, fica bem mais fácil. Vamos supor, e nesse caso aqui eu tenho 3 pads conectados, mas vamos verificar aqui se eu tenho um pad que tenha somente ele, esse exemplo aqui, tá? Então, eu tenho esse pad aqui, vamos verificar se temos o nome da malha, não temos o nome da malha aqui. E aí, nesse exemplo aqui, ó, do pad A2, vamos supor que eu tivesse perdido ele. Então, de onde eu poderia puxar um jumper? Do componente mais próximo. Quem que é o componente mais próximo? Essa L5000. Então, eu puxaria um jumper por aqui, ó, com cuidado, tá? Com fio esmaltado para que não possa encostar em outros componentes. Puxaria esse jumper para cá, faria o caracol, reconstruir o pad e iria funcionar de boa. Essa é a importância dessa ferramenta, dessa função, dessa ferramenta DZKJ e a importância também desse bitmap. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho algumas particularidades aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho algumas funções. Ó. Aqui eu tenho a função de me apresentar o valor em condução reversa. Vamos clicar aqui, ó. Nesse caso, ó, nem todos vão aparecer, nem todos estão completos. Perfeito? Olha lá, ele já está selecionado. Aqui eu, no caso, cortei. Vamos clicar aqui, ó, nesse componente, um exemplo. Ó. Cliquei nesse componente aqui. Ó, vou ativar essa função. Percebam que nessa função aqui, para esse aparelho, a 505 não está funcionando. Perfeito? Olha lá. Componente name, também essas funções nem todas vão funcionar, né? Olha lá. Nesse caso aqui, ó, eu tiro, se eu quiser efetuar uma pesquisa, eu tiro a nomenclatura, que eu tiro a nomenclatura e a posição do componente, ó.
CR é para tirar a nomenclatura ali do componente. Aqui em resistência, off e on, nesse caso aqui, nem todos vão ter esses valores, tá? Aqui é a opção de rotação, nesse caso não funciona. Aqui você pode mudar as cores, eu recomendo a vocês ficarem sempre com as cores padrão para que não possa existir conflito de informação. Por exemplo, você está num grupo de suporte, aí você fala assim para mim, ó, o pad A1 soltou. Aí você manda uma foto, vamos supor que você trocou essa imagem. Todo mundo, a maioria no caso, está acostumado a saber que o azul é NC. E se você muda essa cor, pode confundir até alguma pessoa te orientar. Perfeito? Então fiquem ligados quanto a isso. Então eu recomendo a vocês não trocarem as cores. Aqui também eu tenho a rotação, beleza? Para uma dinâmica aí de análise e diagnóstico, é interessante você fazer ou não. Aqui eu também tenho o zoom, é bem tranquilo. E aqui eu posso digitar o valor, a posição do componente, né? E aqui nesse caso eu efetuar uma pesquisa, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho a L5000, ó. Aqui nesse caso é o C5000. Vou pesquisar aqui, ó, C5000. Na realidade, ele não me direcionou. Aqui, ó, L9, que está em questão aqui, ó, L9. Então, nesse caso aqui, ele não me direcionou lá para o esquema. Vocês têm que entender que a ferramenta ela erra também. A ferramenta não é 100%, mas ela auxilia demais, otimiza demais as suas manutenções aí. Então, essa função do bitmap é uma função interessante para que os senhores, no caso de uma perda de um pad, é um layout vetorizado. Vamos supor, eu perdi esse pad aqui que eu selecionei agora lá, speed pmic. Vamos verificar da onde vem esse pad aqui, ó. Então esse speed pmic, ó. Vamos verificar esse speed pmic, aonde tiver em vermelho, né? Ele tem ligação. Então o speed pmic viria direto da CPU. Então teria que pegar aí, levantar a CPU para que pudesse estar puxando um jumper desse ponto, ou se eu souber por onde passa essa trilha, eu posso raspar em um ponto específico e estar raspando ali, puxando o jumper daquele ponto específico. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a visão em duas telas. Aqui eu tenho o esquema, tanto o esquema quanto o layout vetorizado. Isso também ajuda demais. Vamos supor, eu tenho o C5084, vou dar 2 cliques no C5084, ele já seta para mim aonde está o C5084, a posição desse componente. Então isso otimiza. Então, se eu quiser saber aqui, ó, eu viria para cá, onde está o C5054, ó, C5084, perdão, e aí já me otimizaria o tempo. Assim, se eu quiser saber aonde se encontra esse componente, vamos supor, o aparelho caiu na água, eu percebi ao desmontar o aparelho que esse componente está faltando, eu não sei que componente é esse, eu vou vir aqui no Board View, ou no Bitmap, vou dar 2 cliques, dou 2 cliques aqui, ó, no componente, e ele já joga para mim lá no esquema, para eu saber em qual malha que esse componente está ligado. Então, esse componente aqui, no caso, é um componente que tem ligação com a VByte underline sys, e vem para esse componente aqui, circuito integrado, com a nomenclatura de SM3010 e a posição de U7000. Né? Nesse caso aqui, é um Octa DCDC para tecnologias OLED, Super AMOLED, né? Porque na realidade esse A50 é OLED. Perfeito? Então, ó, nós estamos aqui no Bitmap, progredimos bastante. Então, percebam que a ferramenta é uma ferramenta simples de ser usada, tá? Aqui, ó, Dual Off, né? Então, se eu dou um clique aqui, ó, teoricamente, ele teria que desativar esse Dual aí, perfeito? Percebam que é bem tranquilo de vocês operar a ferramenta. Nesse caso aqui, eu tenho outra função
interessante, tá? Um exemplo. Aqui eu peguei um pad, deixa eu ver se eu me recordo aqui qual o pad que tinha somente uma ligação lá que tinha uma ligação, eu setei ele agora anteriormente, eu não vou me lembrar, um que tinha ligação direto com a CPU e ficou um tanto quanto um pouco complicado da gente estar achando ele, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele ia direto lá o speed, né? Vou pegar aqui na CPU. Ele estava por aqui, ó, se eu não me engano. O speed PMIC. Agora eu não vou achar ele, né? Mas era deixa eu ver aqui, ó. Tá. Vamos supor que a gente tem, ó, tá vendo? Se eu minimizar aqui, fica muito ruim de eu achar. Eu sei que eu tenho esse ponto aqui, ó. Vamos pegar essa malha aqui, ó, WLAN underline THM. Então, wireless termistor do setor de Wi-Fi, perfeito? Olha lá, percebam que se eu minimizar, fica difícil de eu verificar aonde que está o outro ponto vermelho, aonde tem ligação. Vamos supor que eu perdi o pad, perfeito? E aí eu quero achar esse pad, olha lá. Eu tenho que ficar dando zoom, isso daqui confunde um pouco. Claro que com experiência, se você sabe que isso aqui é WLAN, eu já vou para o setor de RF, para gente que tem experiência, é mais prático. Vou maximizar o setor de RF, ó, e vou procurar aqui pelo setor de RF se aonde eu tenho esse ponto de ligação. Percebam que para gente que tem experiência é até um pouco complicado de achar. Imagine para quem está começando. Então eu tenho dois pontos aqui, ó, porque esse daqui eu sei de Wi-Fi do A50, tá? Agora olha só, tem uma opção interessante aqui, ó. Essa opção aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele põe aqui em rosa, tá? Os componentes que têm interligação. Então fica mais prático, ó. Tá vendo? Eu tenho o UCP, Unidade Central de Processamento 400, e depois, ó, eu tenho também esses dois componentes aqui. Aí ficou mais prático, eu achei bem mais rápido. Vamos ver se outro ponto tem. Então, ó, mesmo eu minimizando, eu já consigo até enxergar. Perfeito? Vamos ver se ele tem mais algum ponto em rosa aqui, para que a gente possa ver se tem mais interligação em algum componente. Não, somente ali. Perfeito? Isso daqui facilita de monte. Ok, pessoal? Então, as funções que vocês vão utilizar são essas daqui. Uma outra função que é bem interessante é essa daqui, ó, share. Se vocês não tiverem esse software aqui, meu no caso, está na versão 1.0.049, perfeito? Vamos supor que lançou um aparelho moderno agora e vocês não estão achando aqui. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que isso daqui é uma skin e toda vez que vocês clicam numa pasta dessa daqui, isso daqui está alocado em um servidor. Então você tem que dar um clique para poder baixar. Essas versões aqui, na realidade, são as atualizações de organização desses PDFs no servidor e no qual vai aparecer para a gente aqui organizado, perfeito? Vamos supor que eu não estou achando o A50 aqui na série Samsung. Vamos supor que eu venho aqui na linha A e não acho o A505. Eu venho aqui em Share e vou fazer o seguinte, ó, vou em Samsung, o modelo que eu não estiver achando, nas pastas aqui em Sharematic, eu venho aqui em pesquisa. Quando vocês efetuam essa pesquisa é direto do servidor, ou seja, por mais que ainda não esteja aqui organizado, pode ser que eles tenham posto no servidor, mas não atualizou o software ainda. Então, olha só, vamos supor que eu quero o A505, tá? Eu vou vir aqui, ó, A505 e vou dar um share. Dei um share aqui. O que vai acontecer? Ele vai efetuar uma pesquisa de tudo que tem a respeito do A50. Perfeito? Então, nesse caso aqui, ó, eu quero esse A505 aqui, eu vou abrir esse aqui, ele vai cair para outra aba, vai ter um link. Aqui eu posso fazer comentários para verificar, de repente, se eu encontrar algum bug
se tiver alguma nomenclatura errada ou se tiver algum bug no software, no esquema, né, eu posso estar escrevendo aqui, comentando aqui, e os desenvolvedores posteriormente veem essas mensagens e pode ser que eles atualizem na próxima versão. Corrija o erro na próxima atualização. Então, ó, vou dar um clique aqui no link que me foi aberto. E aqui, mesmo esquema, ó, ele baixa. Perfeito? Ele está baixando aqui. Eu aguardo baixar. E aí o que acontece? Ele vai abrir o manual de serviço para mim, né? Nesse caso aqui é o manual de serviço. Então, vamos ver se aqui tem um esquema, né? Que é o que eu estou procurando. Ó. Esse é o manual de serviço. Nesse caso, para uma dinâmica, aqui eu tenho o board view, ó, diagramas em blocos, manual de serviço. O que eu quero na realidade é o quê? Aqui eu tenho o troubleshoot, eu quero o esquema. Vou verificar se eu tenho o esquema aqui nessa pesquisa. Não tenho o esquema. Aí o que acontece? Eu vou ter que voltar aqui, ó. Vou ter que voltar para cá. Ó, Samsung. Percebam que ele não... Olha lá, voltou. Perfeito? Voltou. Aí o que eu vou fazer? Ó? Tem que fazer minha pesquisa de novo. Ó. A505 e vou efetuar uma pesquisa aqui. Nós abrimos esse daqui. Eu vou vir nesse daqui para ver se eu tenho o esquema e o board view. Olha lá. Abrir um link para mim. Eu vou estar ali clicando no link e verificar se realmente é o que eu quero. Já me ajudou. Abri o esquema. Vamos verificar se eu tenho o board view? Vamos aguardar. Verificar se eu tenho board view. Então, perfeito. Eu tenho o board view e tenho o esquema. Já dá para que eu possa trabalhar. Dou 2 cliques aqui, ó. Caiu no meu feed de pesquisa. Vou efetuar uma pesquisa desse U7066, no caso, e vou verificar onde ele se encontra no esquema e quem que é ele. Ó. Vou minimizar. Então, nesse caso aqui, eu tenho um Transaver. Perfeito? Então, se vocês quiserem efetuar uma pesquisa de algum aparelho que não estejam nessas pastas aqui, vocês vêm aqui em Share e podem estar fazendo o quê? Podem estar navegando nesse campo de pesquisa. Agora eu vou dar uma dica full para vocês. Essa dica é uma dica que vale ouro. Perfeito? Ó, percebam aqui que eu vou sair do meu usuário. Ó. Exit. Vou fazer logoff. Se eu tiver desconectado, o que acontece? E eu consigo entrar nessa aba também, porém, qualquer esquema que eu abra aqui, qualquer PDF que eu abro, ele... Vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele vai me dar um erro, vai pedir para eu efetuar login. Perfeito? Ele não vai abrir esse PDF. Agora, mesmo deslogado, eu consigo ter acesso ao A50. O esquema e board view do A50, aqui por Share. Então, mesmo sem eu comprar licença, eu consigo trabalhar com a ferramenta. Agora, o que acontece? Vocês, se ficar preso a essa opção, quer ver? Ó, tô deslogado aqui e vou vir aqui fazer uma pesquisa do Samsung A505. Perfeito? Ó, Share. Ele vai abrir aqui. Eu vou abrir essa terceira opção aqui, esse terceiro link, que foi o que anteriormente a gente viu. Ó. Vou abrir, vamos verificar se está aberto, mesmo eu estando deslogado. Vamos ver se ele vai abrir o esquema para a gente. Show de bola. Ele abre mesmo assim, mesmo sem eu comprar a licença. Então, o que acontece? Isso daqui é bom para quem está começando, para quem está inseguro, está com pouca grana. Vai utilizando essa opção aqui, lembrando que existem limitações, obviamente. Dá para você fazer bastante coisa? Dá para fazer bastante coisa. Mas você vai se sentir limitado no momento no qual você quiser efetuar diversas pesquisas. Não vai ser possível. Você vai ter que vir aqui toda hora, voltar, pesquisar o que você quer, e isso te consome muito tempo, perfeito? Então, percebam que eu tenho aqui ó, o A50 aberto, e percebam que eu estou, vou lá voltar para a Thermatic, vou abrir um esquema qualquer e eu estou deslogado.
Perfeito? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, pessoal. Dica de ouro para quem está com pouca grana e quer trabalhar com a ferramenta, mas eu recomendo a vocês a comprarem a ferramenta, que é uma ferramenta muito top e é uma ferramenta no qual vai auxiliar bastante vocês. Tamo junto, espero ter ajudado todos vocês com esse vídeo aí. Fagner Freire da King Cursos RJ, fiquem todos com Deus. É nós, selva, é a tropa da King, mané.